Olá, sejam bem-vindos ao nosso espaço de escuta, conexões e troca de experiências reais. Eu sou Érica Piccoli, sou fonoaudióloga e hoje nós vamos conversar com a Cíntia. Usou o aparelho auditivo convencional por muitos anos, até que chegou a decisão pelo implante coclear. Ela vai contar um pouquinho da sua experiência e como é ouvir com essa tecnologia. Tudo bem, Cíntia? Bom dia, Érica, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, obrigado por estar aqui, espero poder ajudar quem for assistir o nosso programa. Meu nome é Cíntia, eu tenho 51 anos e eu uso aparelho auditivo desde os 24, por aí. Na minha família, eu cresci sabendo o que é perda auditiva porque minha avó paterna e meu tio paterno tinham otosclerose, então eles usavam aparelhos auditivos. Era uma preocupação dos meus pais, né? Então, assim, nunca tomei antibiótico que pudesse fazer mal para a audição, porque meu pai sempre questionava os médicos. Mas aí, com 12 anos mais ou menos, meus pais perceberam. A gente estava numa situação assim, os primos tudo andando na rua para ir tomar sorvete, os pais mais atrás. E os pais chamaram as crianças para mudar de sorveteria, que ela estava fechada. E todo mundo voltou e eu continuei uns passos. Né? Aí quando eu vi que não tinha ninguém do lado, eu voltei. Aí minha mãe disse que na hora falou, nossa, né? Mas tem alguma coisa aí. Estranho. E ficou... Ô, Cíntia, então você não nasceu com a perda auditiva? Não. Ela veio com o tempo? Porque meu problema é na cóclea, né? Então ela foi, digamos, pifando, né? Foi perdendo essa... que é como se fosse uma circulação, né? Na cóclea. E aí foi perdendo. Então, com 14 anos eu fiz a primeira audiometria e foi muito engraçado, nunca esqueço, porque minha mãe me levou na fono, aí entrei na cabine, ela me sentou, saiu da cabine, fechou a cabine, sentou na minha frente e falou assim, eu vou falar algumas palavras e você vai repetir. Eu lembro como se fosse hoje, que eu pensei, vou acertar tudo, porque ela estava na minha frente, ou seja, eu já lia lá e nem percebia. Aí quando eu terminei de pensar isso, ela ergueu uma plaquinha na frente dela. Falei, tampou a boca. Aí quando eu saí da cabine, minha mãe estava com os olhos desse tamanho, porque eu já sabia que eu tinha errado, o fé virou pé e assim foi. E até então você não tinha percebido essa perda auditiva? Não, pra mim não incomodava, né? Minha mãe que falava, você não presta atenção, tá desatenta, fica lendo, aquela coisa, né? Chama. Aí eu fui no médico, fiquei uns anos tratando com um profissional em Campinas que só passou vitaminas, que era vitamina, não tinha nada de errado. E não entrou com o uso do aparelhinho auditivo ainda? Aí fiquei um tempo tomando vitamina, agora eu não sei, assim, eu acho que era uma perda, ok, tinha, mas eu acho que eu conseguia me virar. Sim, provavelmente você teve uma perda progressiva, então ela começou um pouco mais leve e ela foi progredindo com o tempo. Porque eu fiz a faculdade sem aparelho, faculdade inteira. E eu era ninja para ler lábio. E é muito comum os pais associarem essa falta de atenção. A criança não responde, porque ela não presta atenção. E acaba não procurando realmente uma avaliação auditiva que é super importante na infância da criança. E como ficou achando que era vitamina, porque o primeiro médio eu tomando vitamina. Aí na faculdade era muito... Eu tenho amigo até hoje que fala assim, não, você era muito chato, você não passava cola. Mas, gente, como é que eu vou passar cola? A pessoa atrás de mim assim... Podia pedir cola atrás de mim até morrer. Eu não escutava pedindo a cola, né? Então não tinha jeito. E quando veio a decisão para usar o aparelho auditivo convencional? Aí, você tinha quantos anos? No final da faculdade, com 21, 22, eu mudei de médico. Aí esse médico falou, não tem nada de vitamina, pode parar as vitaminas. Explicou que era na cóclea, que a circulação, que o líquido estava enrijecendo, sei lá. E aí eu pus o primeiro aparelho do lado esquerdo. Mas na época, porque eu sou velha, né, gente? Na época era tudo analógico. E foi horrível aquele aparelho, que era só no esquerdo, era muito barulho, assim. Eu não acostumei, eu perdi, não sei nem onde foi parar. Parei de usar por conta, já não morava com meus pais, então, tipo, eles nem perceberam. Sim. Eu dava uns migué nele, assim. De vez em quando colocava. E aí tá, passou um tempo, 1 ano, 2, eu voltei nesse otorrino. Aí eu falei, não usei, muito ruim. Aí eu tomei uma bronca daquelas, né? E aí você começa já com 20 e poucos anos, não é mais
né, a adolescência rebelde não cabe mais, né? Você precisa começar. E dentista, eu tinha dificuldade às vezes de entender a criança, que é a voz mais fininha, né? Então eu falei, não, então vamos lá. Aí eu falei, mas aquele aparelho estava muito ruim, pode mudar de marca? Ele falou, não, não é a marca, é que agora é digital, era tudo analógico. Aí você trocou a Aí eu tecnologia. fui pro digital. Aí Primeiro pro ouvido esquerdo. não, já foi nos dois, porque daí como tava nesse muito momento você já essa perda auditiva já tinha progredido e você já precisou do aparelho auditivo nos dois ouvidos. E na sua família você tem outros casos de perda auditiva, é isso? O meu tio e a minha avó só. Dos netos, só eu que tenho, e dos bisnetos até agora, graças a Deus, ninguém. E como que foi essa experiência com o aparelho auditivo convencional? Você usou por quantos anos? Eu falo que o aparelho auditivo na minha vida foi um divisor de águas, assim como vai ser o implante, mas assim, eu deixei de ser uma menina, uma pessoa brava, porque eu achava primeiro que eu achava que ninguém percebia que eu não escutava, a gente fica se iludindo, a gente fica no armário da audição, né? A gente não admite que é surda, a gente não conta para as pessoas que usam aparelho. Eu queria o menor aparelho possível para ninguém ver. Mas do dia que eu coloquei, eu não tirei mais. As pessoas tentam esconder ali a deficiência auditiva, mas ela tá mais clara do que... É um tapa na cara de todo mundo e a gente achando que tá tudo bem. Então, eu aceitei o aparelho porque me fez muita diferença, mas eu não queria contar para todo mundo, né? E eu sempre fui muito chata no ajuste, eu sempre queria um ajuste muito, assim, preciso, eu queria ouvir tudo. É muito engraçado, às vezes a pessoa fala, não, mas você não precisa ouvir o barulho do ar-condicionado. Eu falo, não, mas eu quero ouvir. Você ouve o barulho do ar-condicionado? Ouço. Eu falei, então, se você ouve, eu tenho que ouvir também. Se o seu cérebro dá conta de ouvir o barulho, dá conta de ouvir o caminhão, o meu tem que dar. Não é possível que ele não dá conta. Então, eu sempre fui crica nesse ponto, de querer ouvir tudo possível. Quando você percebeu que esse aparelho auditivo já não estava te dando o resultado ideal, que você já perdia esses sons do seu dia a dia? Um pouquinho antes da pandemia, eu já comecei a ter pontos eu não sei como é, frequência, não sei. Algumas frequências mais altas você começou a perder. Dava X, dava 0. Não tinha resposta, então tinha ausência de resposta. Então aí eu ia ajustar o aparelho, ela falava, não adianta, Cíntia, aqui não adianta eu aumentar, você não tem resposta. Então já começou a ficar... Isso, porque a gente tem que pensar que o aparelho ele amplifica o som. Então eu preciso ter algum tipo de resposta naquela área da cóclea. Então, tem que ter, eu falo que tem que ter um lugar para você cutucar. Tem que ter se não tem um lugar para cutucar, ele não vai responder. Sim, né? Porque ele amplifica. Então se não tem o que eu amplificar, o aparelho já não dá mais a resposta. Aí sim a gente coloca o implante coclear que ele faz o papel dessa cóclea. Isso. Na pandemia... Foi uma tragédia, né? Porque imagina, já estava ruim, eu dependia de leitura labial, aí me vem as benditas máscaras. Minha nossa, aquelas máscaras, eu ia no mercado, eu andava assim, porque se encontra alguém que quer falar com você de máscara, não tinha como. Você acabava se isolando também. No caixa do mercado eu ficava... Porque os caixas queriam conversar, né? Porque todo mundo queria conversar, porque você não via ninguém, né? Tava todo mundo sem poder conversar. Então, assim, eu acho que o pior na audição é isso, é você se isola. Mesmo de aparelho auditivo, eu não ia mais no cinema, se fosse dublado. Então, desenho com as minhas crianças, eu levava e ficava lá. Mas não entendia o que estava falando. Teatro, nunca mais. Hoje eu não sei, não fui depois que eu pus o implante, mas teatro eu não ia, porque eu não conseguia entender. E como eu tenho... Todo mundo que usa, pelo menos assim, eu acho que quem usa aparelho auditivo, o som, quem escuta o som não é o seu ouvido não presta. Você está de aparelho auditivo porque ele é manco, você precisa de uma muleta. Então o som chega no aparelho auditivo, o aparelho auditivo manda esse som para o cérebro fala assim, o que é? É isso, aí a gente entende. Então a gente tem tipo um atraso, né? Você tem um delay entre o som que chega e o cérebro. E aí quando você está, por exemplo, no teatro e é uma coisa engraçada,
quando acontece a coisa engraçada e todo mundo ri, o seu delay atrapalhou, porque a risada atrapalha o seu cérebro, aí ele não sabe o que ele tem que ouvir mais, aí você já perdeu o que estava vindo. Sim. É que isso acontece, na verdade, quando o aparelho auditivo ele já não está fazendo a sua função. Então você já tem uma perda auditiva além do que ele dá conta. Do que o aparelho dá conta, do que ele consegue amplificar. Então é um momento que as pessoas percebem ali, essa tecnologia já não é mais a minha ideal, eu preciso de uma outra tecnologia. E como que foi o implante coclear? Aí eu comecei assim, aí eu falei, puxa, eu morria de medo de fazer a cirurgia. Eu falava, meu Deus do céu, eu não vou fazer essa cirurgia, porque daí eu vou ficar escutando que nem um robô, e eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Tem cabeça nenhuma, tá? Nem é bicho. Aí o negócio piorando, então eu falei, não, preciso, eu comecei a pensar, nossa, mas eu tô com 50 anos, se eu demorar demais, como é que eu vou viver daqui a uns anos? Eu não vou conseguir conversar com meu marido, com meus amigos, eu vou começar, vai ficar muito horrível a minha vida, né? Não dá, eu preciso ir atrás de alguma coisa. Aí eu comecei a investigar na mídia mesmo, depoimentos das pessoas, em Facebook, Instagram, e eu comecei a ver que eu não vi ninguém, juro para vocês, eu não vi nenhuma postagem que falava assim, não, eu fiz, me arrependi, não deu certo, não indico para ninguém. Não vi nenhuma postagem assim. Todos que você viam traziam uma história. Era assim, devia ter feito antes. A maioria das frases era essa, eu devia ter feito antes, aí se eu soubesse eu tinha operado antes. Aí eu falei pro meu marido, não é possível. Se tem um lugar que tem mentira, é a internet, porque você pode escrever o que você quiser, né? Sim. Eu falei, gente, se fosse ruim, neguinho não ia falar que é uma delícia. Eles iam meter o pau no negócio. Com certeza. Se todo mundo tá falando que devia ter feito antes, não é possível. Aí fui. O que me fez, talvez por eu ser da área da saúde, que eu sou dentista, a gente tem um pouquinho mais de noção dessa parte de cirurgia e tal. O que me deixou mais tranquila foi que eu conversei com o pediatra dos meus meninos, e ele falou assim, Cíntia, a cirurgia é muito tranquila, a cirurgia é a mesma faz mais de 30 anos. O que mudou hoje é a tecnologia dentro do implante coclear. Aí eu falei, igual o aparelho auditivo, era analógico? Ele falou, é. Eu falei, Ela foi evoluindo, então com os anos realmente a tecnologia do implante coclear foi evoluindo, a cirurgia cada vez mais simples, na verdade, os cortes cada vez menores a recuperação cada vez mais rápida e os processadores muito mais desenvolvidos. Aí eu falei, o quê? Vamos embora operar esse negócio. Aí eu fui atrás, onde que eu podia operar, aí o meu otorrino daqui, ele não faz cirurgia, aí ele me indicou para quem opera certinho, aí fui fazer os exames, para saber se podia operar, aí só dava por operar o esquerdo. Aí eu operei o esquerdo tem 1 ano e 3 meses, foi em março do ano passado. Foi explicado por que só operou o esquerdo nesse momento? Porque o implante você só pode fazer quando você já tem um X nível de perda. Se você ainda ouve alguma coisa, aí não tem indicação para o implante. Então, no meu caso, o lado esquerdo sempre foi pior, sempre. Então, ele acabou chegando primeiro no passo do implante. E como que foi a cirurgia? Nossa, foi muito tranquila. Eu não senti tontura depois, não senti dor. Era até difícil, porque eu não sentia nada, então eu queria fazer todas as coisas. E aí eu não podia fazer nada, então eu tinha que ficar vendo televisão ou lendo. Mas assim, nada, foi muito sossegado, não incomodou nada. Como que é o som do implante coclear? Isso é uma pergunta que muitos pais fazem, porque às vezes veem seus filhos, né, com o implante coclear. Como que é esse som? Esse som é diferente? Você consegue entender? Assim, como que é? Eu tinha medo disso também. Eu falava, meu Deus, eu vou ficar escutando que nem um robô. Então, no começo, logo que ativa, né, o implante, no caso, pelo que eu aprendi com a Érica, ela liga os eletrodos mais baixinho, porque senão a gente fica louco, né? Não ouvir, de repente começa a ouvir tudo, não dá. Então, como é baixinho, eu tinha a sensação, assim, só para tentar uma analogia, parece que você está longe do som, parece que o som está vindo devagarinho, você fica esperando ele, tá chegando, escutei. E é bem baixinho. Mas mesmo baixinho, eu já escutava coisas que eu não escutava antes. Só que aí o que acontece? Como são sons que eu não escutava antes, o meu cérebro não sabe o que eu estou escutando. Para ele é um barulho. Então eu escutava barulho. Eu não conseguia saber se era, por exemplo, o sapato raspando, se era um talher. Eu escutava um barulho. Então no começo,
a gente tem que tentar ter paciência, e os pais ter paciência com a criança, porque para ela vai ser barulho. Sim. Tudo vai ser barulho. O que acontece? Geralmente quando a gente liga, o implante ele te traz o limiar auditivo. Você ouve. Mas agora o seu cérebro precisa processar aquela informação, dar sentido àquela informação. E é esse processo de adaptação que leva um tempinho maior. Por isso que a gente começa mais baixinho, tem os mapas progressivos, lembra? A gente vai passando os mapas até a gente chegar num nível de estimulação que te dê ali mais acesso ao som e você consiga compreender. Mas precisa desse processo de adaptação, que nem sempre é fácil, demora um pouquinho, a gente tem que ter paciência, persistência. E o processo vai depender de cada pessoa, de cada criança, da experiência anterior. Então, assim, é exatamente isso, paciência. Chama paciente porque tem que ter paciência. A gente, como paciente, a gente tem que ter paciência de viver o processo da cura, digamos assim, o processo de alcançar aquele resultado. E como está a sua audição hoje? Não, hoje está maravilhoso. Mas assim, foi muito legal porque eu sabia que eu ia escutar que nem um robozinho, tá? Aí eu escutava, parecia um robozinho, assim, como se estivesse no microfone e piorasse um pouco o som do microfone. Então fica aquele meio, não é robótico, mas mecânico, som mecânico. Só que aí eu tinha pensado, eu devia ter avisado, né? Mas eu tinha pensado na minha mente, falei assim, não, o dia que eu parar de escutar robótico, eu vou anotar para eu saber quanto tempo demorou, porque eu perguntava isso para as pessoas. E tinha gente que falava assim, eu demorei 3 meses, teve gente que falou que demorou 6 meses. Eu falei, eu quero saber, né? Eu não sei quando foi, porque um belo dia meu marido falou assim, aí, tá robótico ainda? Eu falei, não tá. Não, ele você falou, já tinha parou? Eu se falei, não sei, eu não percebi. Acho que assim, nosso corpo, nosso cérebro é tão maravilhoso que eu tenho certeza que eu estou escutando robótico. Porque, como diz o meu médico para mim, ele ia me dar o som dos homens. Deus dá o som de Deus, ele dá o som dos homens. Então, eu acho que é robótico, mas o nosso cérebro é tão maravilhoso que, como ele, do lado de cá, ele escutava mal e porcamente, mas escutava alguma coisa. Ele juntou tudo e faz eu ouvir como se eu tivesse ouvindo normal. Hoje é um som natural. É como se, o som que eu acho que tinha que ser. E é diferente o aparelho auditivo de um lado e o implante coclear do outro? Você sente alguma diferença? Não, com os dois igual agora. O som chega para mim igual. O que eu sinto diferença é só se eu ficar só com o direito, só com o aparelho auditivo. O som chega, o cérebro tem que deduzir e eu vou entender. Então eu fico no delay. Se eu puser só o implante, o som chega. Eu já escuto. Então hoje eu sei o que é. É mais natural hoje o seu implante. Porque eu falo assim, eu explicava para as pessoas assim, gente, eu tô de aparelho, mas eu não fico ouvindo igual o seu ouvido natural. O aparelho nunca vai ser um ouvido natural. O implante também não é um ouvido, mas ele é muito mais próximo, porque hoje eu sei como o som chega no seu ouvido. Ele chega, você não tem que pensar para ouvir, ele ouve. Tem alguma experiência que você passou, assim, que você gostaria de contar para as pessoas? Tem vários. Vixe, é uma mais doida que a outra. A chuva, né? A chuva eu só sabia que estava chovendo quando eu senti o cheiro da chuva. Nunca escutei a chuva. Agora eu falo, tá chovendo? Até hoje eu ainda não sei que aquilo é a chuva. Então eu falo, pera, esse barulho? Acho que é chuva. Aí eu pergunto, é chuva? É chuva. Outra coisa também, geralmente é quando eu tô sozinha, né? Porque se tem gente fazendo barulho, a gente perde um pouco essa noção, mas eu tava no quarto, tomei banho e tal, eu tava no quarto e fui passar creme no corpo, né? Então, pra mim, passar creme, eu sentia, tá fazendo barulho. Sim, eu não escutava esse barulho, eu nunca escutei isso. Então, a primeira vez, esse negócio... Falei, nossa! Falei, marido, faz barulho quando a gente passa creme? Ele falou, mãe, sempre fez. E aí eu comecei, eu falei, faz. Então acho que é legal porque esse faz eu escutar também melhor quando eu tenho, por exemplo, 6, que eu nunca entendi o 6. 60, 70, nossa, era uma agonia quando a moça do caixa falava 70, eu falava 70 ou 60. Porque eu não sabia. Porque são sons fricativos, são sons que eles estão lá nas frequências altas. E são os primeiros que quem tem... o seu tipo de perda auditiva perde.
né? Então você já tinha perdido esses sons há bastante tempo e é um som que, como você já tinha uma ausência de respostas, o aparelho auditivo provavelmente não conseguia amplificar. E outra coisa que foi muito engraçada também, sozinha também, eu estava na parte da televisão do fundo de casa, né? Aí eu levantei, peguei Coca-Cola, gelo, tudo, pus o copo da Coca-Cola, voltei, peguei não sei o que, sentei. E peguei o celular, porque eu ia procurar o nome do filme que eu queria assistir. Quando eu estava com o celular, eu comecei a escutar um clique, 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 clique. E geralmente eu tô sozinho com esses barulhos, né? Aí eu começo a procurar. Onde que tá isso, gente? Onde que tá isso? Aí eu fui fazendo assim. Gente, era o gás da Coca-Cola. Aquele... A Coca-Cola faz barulho. Eu falei, meu Deus, olha isso. Então, assim, é muito doido, sabe? Uns barulhos assim. Mas uma coisa que, assim como o aparelho auditivo me deu o implante, o aparelho auditivo me fez ficar mais, assim, menos brava, digamos. Porque eu achava que estava todo mundo falando mal de mim, porque eu não escutava, então eu não sabia o que eles estavam falando. Não então entendia. eu estava sempre na defesa. Eu sempre partia para o ataque. Isso me ajudou. O implante coclear me deixou mais segura. Porque antes eu tinha, assim, eu não percebia que eu tinha isso, eu não sabia disso, eu percebi depois que eu pus o implante. Porque hoje eu sinto mais, assim, eu sei que eu vou escutar. O som vai chegar em mim, eu posso não saber que som que é, mas ele vai chegar em mim. Então, eu consigo hoje, assim, de repente, vou sozinha nos lugares, não tem problema. Tem uma história com a ambulância. Eu usava aparelho auditivo. E o meu aparelho auditivo, cheio das tecnologias, ele conectava com o carro. No Bluetooth do carro. E eu estava no carro, e aí veio uma mensagem da escola do meu filho. Aí, né, cliquei para escutar o raio da mensagem da escola, que o moleque tinha machucado, tinha que buscar. E eu estava parado no McDonald's aqui, na esquina. Eu fui, por não escutar, eu sempre fui assim. Eu paro o carro, eu olho para os lados, como é que tá. Então, só tinha eu parada. Não tinha ninguém. Só tinha o meu carro. Aí apertei o raio do play lá. O aparelho auditivo e o implante coclear, quando a gente acessa, né, o Bluetooth, ele corta o som de alguma forma. Ele vai dividir esse som. Nesse dia ele não dividiu. Ele cortou, eu não sei o que deu lá, ele cortou o som externo total. Eu só escutei o áudio. Então, nesse meio tempo de eu escutar, ele corta, faz o áudio, acaba o áudio, ele tem uns segundinhos para voltar. A hora que voltou o som, tinha uma ambulância atrás de mim, tocando a corneta de barco já, porque a sirene já não adiantava mais. Gente do céu, eu achei que eu fosse infartar. E um monte de carro do meu, todo mundo já tinha saído, só tinha eu. Aí eu saí correndo, tanto que hoje no meu carro tem um adesivo desse tamanho de surdo. Sim, é uma experiência legal de você trazer, que realmente muitas pessoas devem passar por essa experiência. E aí eu falei, meu Deus, porque essa praga travou tudo. Aí tá, quando eu pus o implante, eu tava andando perto de casa, e eu moro perto da rodovia. Aí eu falei assim, nossa, onde que tá a ambulância? Já olhei para trás e falei, a ambulância, onde que tá? Meu marido falou assim, misericórdia, a ambulância tá lá na rodovia. Eu falei, ai, que bom que agora eu escuto ela de onde ela estiver, não vai ter problema. Não vai ter problema. Ô, Cíntia, que mensagem você gostaria de deixar para quem aí tá nessa decisão, tá com o aparelho auditivo, já não tem uma resposta ideal, já não consegue ali uma boa amplificação? Que mensagem você deixaria ali para quem tem medo da cirurgia do implante coclear? Essa semana eu conversei com uma pessoa, na verdade eu que abordei a pessoa, né? Mas a maioria das pessoas que está de implante de aparelho, ela acha que tá bom. Aí você fala, por que você não faz implante? Não, mas o aparelho tá me resolvendo. Eu falei, não tá. Não, tá resolvendo. Então, para você que precisa, que usa o aparelho auditivo, vai atrás para saber se você tem indicação do implante, primeira coisa. Se você tem indicação, esqueça, não vem falar que o aparelho está te suprindo, ele não está. Se você tem indicação, o seu aparelho não está te dando um monte de frequência. E quanto mais tempo a pessoa ficar sem o estímulo, mais difícil o cérebro capturar isso depois. Essa é uma informação muito importante que você está trazendo. Quanto mais rápido essa reabilitação adequada, menor esse tempo de adaptação
que a pessoa vai ter após o Uhum. implante coclear. Então, a dificuldade maior é quando a pessoa passa anos sem ouvir, ou anos até utilizando o aparelho auditivo, mas sem uma resposta ideal, e ali esse tempo de adaptação com o implante ele pode ser um pouquinho maior, porque lembrando que o implante vai te dar o limiar auditivo ali na hora, né? Mas o problema é o seu cérebro se adaptar àquela informação. É o seu cérebro entender que ele pode ouvir aquilo lá e usar aquele som. Então, assim, não fique se pegando no, não, mas tá bom. Meu tio fala muito isso, ele fala assim, o bom é inimigo do ótimo. Porque aí você para no bom e você não busca o ótimo. Que você pode ficar melhor. E você se acomoda naquilo ali, você fica inseguro e você fica aceitando aquela migalha de som, você fica vivendo, se isolando, você vai... Aí eu falo, você assiste televisão? Então, eu assisto televisão agora tudo. Entendo tudo, não preciso de acessório, eu usava 500 mil acessórios, usava, né? Eu assisto televisão, eu falo, não falo no telefone fixo. Mas até aí, quem que tem telefone fixo hoje, né? Praticamente ninguém, então não precisa. Mas se treinar, consegue também. Ah, é? Consegue. Não Reabilitação sabia. auditiva, vamos treinar com a fono. Vou treinar para usar o telefone fixo. Ai, mas eu acho que as pessoas que têm problema auditivo têm que ir atrás. A cirurgia não é esse bicho de sete cabeças. A tecnologia está aí para ajudar a gente. Vocês amam o celular? Tá toda hora trocando celular porque saiu um mais moderno, vai ficar com o aparelho auditivo capengando, vai andar de Fusca, sendo que pode andar de BMW? Com certeza. Não, gente, tá aí. E outra, o plano cobre, o SUS cobre, você não vai ter custo. O aparelho auditivo, dependendo, a pessoa tem que pagar o dele. Hoje o implante coclear está muito mais acessível a quem tem a necessidade, né? E aqui em Rio Preto a gente tem excelentes profissionais para fazer a cirurgia, excelentes hospitais. Não fique no mundo sem som. Ai, gente, tem como resolver. Vai atrás que vai dar certo, vai ser bom. Cíntia, eu gostaria de agradecer por ter vindo aqui com a gente, trazer tanta história interessante, tanta informação, que eu tenho certeza que quem tá aí em dúvida se faz ou se não faz, se tem se continua com o aparelho, faça o implante. Acho que esclareceu muito hoje depois da sua conversa. Eu que agradeço. Obrigada, estou à disposição. Obrigada a todos. Esse é mais um episódio do nosso podcast.